Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! Hoje nós vamos prosear um pouquinho sobre qual a altura da nossa régua de exigências. Você já pensou nisso? Oi, Gustavo, gatíssimo da mamãe, seja bem-vindo. Manda coraçãozinho que eu adoro. Esse meu filho é demais, né? É muito bom ter filhos, né? É uma delícia, uma delícia. Então hoje nós vamos falar sobre qual a altura da nossa régua. Você tem a sua régua muito alta, muito baixa, a sua régua de exigências nas suas atividades, de acordo com a fase que você está passando, como que tá isso? Vai pensando aí e vai compartilhando conosco sobre esse tema muito interessante que ajuda na nossa performance. Seja bem-vinda, Simonci, isso? Seja bem-vinda na nossa live de hoje, onde nós vamos falar então sobre nossa régua de exigências, né? A gente muitas vezes é muito exigente com a gente ou não? Como que é essa nossa relação com a exigência, com o perfeccionismo, com as idealizações, com as expectativas que as pessoas colocam sobre a gente, né? Então, papel e caneta na mão, água para se hidratar e chamem as pessoas que para vocês são valiosas, são importantes e que elas também vai contribuir para elas ouvir um pouquinho mais sobre essa questão da régua das suas exigências, tá bom? Enquanto isso, mandem esse aviãozinho, então, né, para as suas amigas, as pessoas que são valorosas para vocês, né? Eu vou encaminhar aqui também para algumas amigas, por quê? Porque o Instagram, ele agora aumentou a nossa régua de exigência, né? E aí, então, ele não entrega assim as nossas lives com tanta facilidade, né? Então nós também temos que encaminhar para algumas pessoas para que ele nos divulgue mais, ele entenda que a nossa mensagem é importante, que a nossa mensagem é legal, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Me conta aí, aqui em Curitiba, ó, tô fresquinha hoje, eu que sou friorenta, né? Tô sempre de manguinha comprida. Hoje a Curitiba então resolveu ter sol e tá calor, e aí eu me dei o direito de estar fresquinha aqui com vocês. Não sei daqui a pouco, né? Porque Curitiba é Curitiba, né? Ela faz 4 estações no mesmo dia, então às vezes tá calor, dali a pouco tá frio, e assim a gente vai, né? Tem que sair com guarda-chuva, tem que sair com casaco, tem que sair com roupa de verão, roupa de inverno. Oi, Lisete, seja bem-vinda, minha manicure amada, que cuida das minhas mãozinhas e dos meus pezinhos. Ai, gente, a gente tem muita coisa em comum, né, Lisete? Nossa vidinha é bem parecida, né? Essa função de mães empreendedoras, né? E hoje, então, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da exigência que a gente tem com a gente mesma, porque nós temos, como a gente conversou na segunda-feira sobre os nossos papéis, né? Ontem a gente falou com a Heidi sobre os óleos essenciais e o quanto eles nos ajudam a concentrar, nos ajudam a baixar um pouquinho a nossa agitação, as nossas ansiedades, nossos níveis de estresse, e como que a gente pode usar os óleos essenciais também para contribuir com os filhos, né? Ter filhos mais tranquilos, mais calmos, né? Então vale a pena assistir a live de ontem, que tem dicas incríveis como que a Heidi fez e tá fazendo para
para começar a empreender agora em época de pandemia, né? Então a gente precisa pensar primeiro que muitas vezes nós temos além das nossos vários papéis, né? A gente coloca um nível de exigência em cima das atividades feitas muito grande. A gente exige que não pode ter louça suja na pia, a gente exige que a casa tem que estar brilhando, que não pode ter uma poeirinha, não pode ter nada no lugar. A gente idealiza isso, né? A gente idealiza uma rotina ideal, a gente idealiza filhos que estudam, filhos que brincam, filhos que não brigam, a gente idealiza, né, o marido, o príncipe encantado no seu cavalo branco, e a gente idealiza muita coisa, né? Seja bem-vinda, Dani. A Daniele é uma segunda prima, né, Dani? Filha da minha prima. Prima, filha da minha prima, lá do Rio Grande do Sul. Beijo pra mãe, tá? Um abração aí pra vocês. E então, olha que legal, né? Nossa mensagem chegando em outros estados. Isso é muito gostoso, né? Saber que a internet, o Instagram nos permite ajudar mães empreendedoras que estão assim com essa vida um pouco tumultuada, agitada, e que precisam fazer essas pazes com as rotinas, né? Precisam organizar melhor os seus dias a dias, né? E aí a gente tem esse sonho, né? De vida ideal, de rotina ideal, né? Um sonho parece aquele sonho fantasia, né? De sonho encantado das princesas e tudo mais. Tem um filme que eu assisti que é A Encantada, que a bruxa empurra a princesa encantada dentro de um poço e ela vem para nossa realidade, pro nosso mundo, como diz a minha filha, né? E aí ela vive na fantasia e aqui é o mundo real. Então ela é muito, muito mágico o filme, né? E aí às vezes eu fico pensando, será que a gente não faz isso? A gente quer encantar o nosso mundo, sendo que o nosso mundo é a realidade e o nosso mundo tem esses perrengues aqui para acontecer. Então, será que é só romantismo? Será que é só magia? E isso, às vezes, nós levantamos a régua da exigência e nos atrapalhamos um pouco com isso. Oi, Cris! Como é que estão as coisas aí no seu apartamento, Cris? Tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem já? Conseguiram resolver? Nossa, a Cris passou um susto. Faz o que? Uns 3, 4 dias. Choveu muito aqui em Curitiba, um torozão d'água. E a Cris lá acabou, ela e a mãezinha dela sofrendo um pouco porque inundou o apartamento dela. Deve ter levado um susto muito grande, né? E então, né, tomara que esteja tudo bem por aí, né? Quem também entrou aqui, que eu esqueci de dar um oi pro Edemar. Nossa, o Edemar é uma pessoa que eu conheço. A filha dele foi minha secretária, minha primeira, segunda, não lembro agora. Acho que segunda ou terceira secretária que eu tive quando eu tive meu escritório, minha loja física, e nós fizemos um trabalho muito lindo. A Patrícia, ela encarava as loucuras que eu fazia e a gente se fantasiava, a gente atendia os clientes, época do Dia dos Pais com gravatinha, Natal, a gente fez uma árvore de Natal de produto. Nossa, a Patrícia topava todas as minhas doideiras, era muito legal. Ai, que bom que tá tudo em ordem, já estão secando tudo. Ai, que bom, Cris, a gente se preocupa, né? Então, voltando ao nosso assunto, e aí a gente cria também uma expectativa muito grande em cima das coisas, né? Porque não só nós com as nossas coisas, porque muitas vezes a gente olha e quer modelar pessoas que estão há mais tempo na estrada que a gente, né? No trabalho online ou no trabalho que a gente tem no dia a dia mesmo, né? A gente olha para essas mães que já estão com seus filhos maiores e diz assim, nossa, mas como é que elas conseguem, né? Ou olha para alguém que está exercendo o trabalho, a profissão mais tempo que você, e daí você diz, como que ela consegue? Olha só ela faturando, olha só ela fazendo, e eu não tô conseguindo pôr as coisas girar, né? O
dinheiro, faturar, enfim, né? No meu negócio. E muitas vezes a gente não olha que a realidade daquela pessoa é diferente da nossa realidade. A exigência que as outras pessoas colocam em cima da gente também é algo que pesa muito, né? As pessoas colocam a nossa régua muito alta porque acreditam que a gente tem que atingir as expectativas das outras pessoas, e aí a gente acaba se boicotando, né? Porque a gente quer atingir a expectativa da outra pessoa, mas não é dela, é da gente que a gente tem que cuidar, é da gente que a gente tem que falar, né? Eu vi a minha mentora falando esses dias e eu achei muito lindo, né? Ela falou assim, e até conversei com a Cris esses dias, né? Cada um na sua caixinha. E por que a gente tem que se meter na caixinha do outro? E por que o outro tem que se meter na minha caixinha? Porque ele não cuida nem da vida dele e nem da minha direito, né? E aí eu acabo não cuidando da minha porque eu tô preocupada com o que ele vai pensar da minha caixinha, né? Então, essas exigências das outras pessoas, essa expectativa que as outras pessoas têm da gente e que a gente tem do trabalho que a gente vai exercer, da visão que a gente vai ter, é grande também, né? E aí a gente envolve tudo isso num sonho, numa magia, em algo que deveria ser ideal, e aí a gente acaba sofrendo bastante, né? Por quê? Porque a gente cai na rotina real, né? A gente de repente dá de cara com aquela rotina, tipo, nossa, eu não consigo manter a casa em ordem porque os meus filhos bagunçam tudo. Eles trazem brinquedo, tem brinquedo na sala, na cozinha. Eu vou fazer um café, tem tropeço no skate e tem bola pela casa inteira, e o portão na hora de abrir tem que correr porque tem uma bola lá e vai trancar tudo e vai tirar o portão do trilho. E né? Haja fôlego para colocar tudo isso em ordem, né? E aí vem a gente querer trabalhar em casa por conta da pandemia, e aí dá aquela confusão geral, porque você quer se organizar no seu trabalho, às vezes você não tem nenhum escritório, né? A sua mesa é a mesa da cozinha ou um cantinho da sala, e aí você quer se concentrar e as crianças querem brincar, e aí você não tem um espaço adequado para colocar os seus papéis, fica tudo ali amontoado, bagunçado, e você não consegue render, não consegue produzir da forma como você gostaria. E aí você tem um turbilhão de sentimentos aqui dentro, né? Aí vem a frustração, bem isso. E aí vem um turbilhão de sentimentos, vem frustração, vem ansiedade, a gente fica chateado, a gente vem aquela sensação, eu quero abandonar tudo, eu não aguento mais, onde eu errei, né? Onde que eu errei, né? Tinha, na época que a gente assistia televisão, né? Tinha Zorra Total, nem sei se existe ainda, mas tinha onde foi que eu errei? E aí vem aqueles padrões, né? Que a gente quer seguir ou que querem que a gente siga, e a gente sofre porque a gente não consegue atender tudo aquilo, né? Porque a nossa realidade é diferente, porque as nossas necessidades são diferentes, porque o nosso dia a dia é diferente e porque nós somos pessoas diferentes, né? E aí, no meio dessa confusão toda, sofrem a gente, sofrem as crianças, sofre o marido porque a gente não tá legal, aí o marido também não fica legal porque a gente fica... né? Que quando a mãe não tá legal, a família toda não fica legal, né? E ontem até com a Heidi a gente conversou bastante sobre isso, né? E aí vem a improdutividade, né? Esses dias eu conversei com um amigo que ele tem uma contabilidade. E aí ele falou assim, nossa, eu tentei fazer home office e não deu certo, as pessoas não respeitaram, as pessoas não produziram o que tinha que produzir, atrasou, não foi legal. E aí eu fiquei pensando, né, poxa vida, às vezes jogar essas pessoas dentro de uma rotina, dentro de uma casa, com várias pessoas,
crianças e marido, filhos, às vezes pai, mãe, vó, sei lá. E como é que essa pessoa vai produzir se ela não tem noção de como fazer? Se ela não tem nem não tem costume dessa rotina e às vezes não tem inteligência emocional para lidar com tudo isso, né? Você tem nos mostrado com muita maestria como lidar com essas questões sem perder a qualidade de vida, respeitando. Parabéns, Eliane. Ai, obrigada, Cris. Na verdade, Cris, isso aí é um trabalho, uma conscientização que eu venho fazendo já há 1 ano e meio, 2 anos, né? Quando eu decidi, então, trabalhar em casa, né? E administrar tudo isso, né? Então, foram muitos perrengues que eu passei, dificuldades, todos esses sentimentos aí que eu tô falando, tudo isso eu falo de conta própria, coisas que eu senti, que eu passei, e dificuldades, né, agora com a pandemia também, que me aconteceram, e tudo isso foi somando, né, como que eu fui driblando cada um desses obstáculos, né, como eu fui juntando essas pedrinhas e construindo o meu castelo, né, não precisa ser um castelo igual o da Frozen, de gelo, porque eu nem gosto de frio, né, mas pode ser um castelo de pedrinhas, quem sabe, né, pedrinhas, cristalzinhos, a gente faz o castelo do jeito que a gente quiser, né, o castelo é meu, mas assim, é uma jornada, né, uma busca, e no meio dessa busca toda eu consegui montar, né, eu consegui ter o meu roteiro, consegui ter os meus merecimentos, eu consegui organizar minha rotina, organizar as minhas ideias e ter vários métodos, vários meios para colocar tudo isso em prática, né, e eu vi que isso funciona. E a partir daí eu senti uma necessidade muito grande de também compartilhar. E aí que vem todo esse meu movimento nos últimos meses e agora nos últimos 15 dias, assim, mais afinco, para trazer também para outras mães empreendedoras essa liberdade, né? Trazer para vocês dizer para vocês que tem como conciliar tudo isso. Tem como minimizar esses sentimentos que nos aprisionam, que nos afogam e a gente ser produtiva, né? Porque eu lembro uma vez quando eu cheguei no médico, né? Primeira vez eu dizia pra ele assim, doutor, eu preciso produzir. E ele me olhava assim, tipo, hã? Né? Sem entender o que eu tava querendo, né? Dizer que eu queria produzir. E aí, então, começou todo o meu trabalho, né? E aí, a gente conversar sobre a evolução que a gente tem é muito gostoso, né? E saber que a gente pode ensinar isso para outras mães, porque eu não tive essa mão de uma outra mãe me ajudando. Dizer, vem cá que eu te ensino. Eu tive que buscar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho com aquela outra profissional. Foram vários profissionais, eu captando um pouquinho de cada um, talvez por isso que eu demorei tanto tempo para poder montar, né, esse método, essa minha forma de trabalho, mas eu acredito que quando alguém vem e diz, olha, é por aqui o caminho, me dá a vara para pescar, ensina a pescar e agora vai lá e pesca seus peixinhos, é muito legal, é muito bom. Corta caminho, né? Eu acredito que corta o caminho e minimiza muito, né, o sofrimento. Bem isso, poder produzir, dar suporte para os filhos, né? Eu tenho colocado minhas algumas sugestões em prática. Ai, que bom, Cris, que bom. A Cris, ela não tem filhos pequenos, mas ela tem uma mãezinha muito linda que toca, acordeon, né? Gaita. Lá no sul a gente fala gaita. E esse dia ela postou um pouquinho da mãezinha dela tocando, muito lindo. Então ela cuida da mãezinha dela, né? Como se fosse os filhinhos, né? O filhinho dela, uma filhinha dela. É muito lindo, Cris, esse teu gesto. Nossa, e que bom que eu tô te ajudando. Pra você ver, né? Não precisa ser só com criança pequena, a gente pode adaptar isso com os nossos queridos
paizinhos, mãezinhas e vovozinhos, né? E aí, então, eu quero trazer umas dicas pra gente baixar um pouquinho nossa régua, né? Essa nossa régua de exigência, de perfeição, de modelos que os outros nos implantam, né? Ter essa ideia que tem vários ditos populares, melhor feito do que perfeito, 1 centímetro por dia, né? São várias frases, né, que a gente pode usar, mas só frases por frases não resolvem muita coisa, né? A gente precisa também ter ações, atitudes e ter consciência do que a gente tá cuidando, né? Então, o primeiro ponto que eu considero assim hiper, mega importante é a gente ter a consciência, a clareza da nossa régua, onde que ela tá e se ela não tá muito alta. Se isso não é uma exigência que os outros imprimiram pra gente, se isso não é uma exigência fora da nossa realidade. Então, por exemplo, eu sempre pensava assim, como é que as pessoas conseguem fazer vídeo no YouTube, como é que as pessoas conseguem Instagram, como é que as pessoas conseguem, e eu não consigo, não vai, não anda. E aí, quando eu comecei a olhar essa questão da régua e olhar e dizer assim, opa, peraí, primeiro, ela não tem uma planta dentro de casa para dar água, não tem um gato, não tem um cachorro, não tem filhos. No máximo, a pessoa tem um marido. Às vezes, as pessoas que eu modelava diziam, mas ela não tem nem marido, a criatura tem. Como é que ela não vai produzir da forma que ela está produzindo? Porque aí todo o tempo dela é para isso. E eu tenho 2 filhos, um cachorro, um passarinho, né? O meu marido, que ele é adulto, ele se vira, mas assim, tem os momentos que eu tenho que dar atenção para ele, né? Que ele gosta que eu sente com ele tomar chimarrão, agora não mais, né? Porque ele está lá no Rio Grande do Sul, mas sexta-noite ele chega, nós vamos passar um final de semana aí juntinhos, aí ele volta na segunda-feira para lá, né? E tomara que ele consiga logo uma casa pra gente ir lá morar com ele e curtir esse novo momento da nossa vida, né? Ah, sua mãe tá tocando agora, Cris? Ai, que delícia. Deve ser uma terapia mesmo, né? Eu tentei aprender a tocar teclado, mas na época eu estava tão ansiosa, tão fora da minha casinha, isso foi uns 3... Não tinha nem a Heloísa. Então, 5 anos atrás, né? Que eu tava na Muvuca, eu não conseguia, porque o cérebro era muito acelerado e os dedos não iam, né? Então, eu comprei o teclado, aprendi a tocar umas 3, 4 músicas, mas foi só isso mesmo. O violão eu já consegui tirar algumas músicas, mas aí, como eu resolvi me dedicar ao meu projeto de ter esse trabalho online com as mães empreendedoras, eu acabei deixando um pouquinho de lado, né? Quem sabe pro ano que vem, a hora que tiver tudo já mais modelado, tiver tudo mais claro na minha cabeça, o roteiro de trabalho, né? Porque eu gosto muito de ter um roteiro de trabalho, e aí eu consigo encaixar novamente aulas de violão, né? Porque com as 2 crianças em casa, assim, tipo, eu não consigo dar conta, né? Mas, Cris, grava a mãezinha tocando e posta aí, porque é muito delícia, né? O meu sogro toca também. O meu pai tocava em bailes, tudo. Meu pai era todo metidão, assim. Pena que faleceu novo. Mas o meu sogro ainda toca e a gente se diverte. Quando a gente vai lá, a gente pede pra ele ficar tocando pra nós, e aí a gente canta, e, enfim, é uma delícia. Então, eu não sei se eu sou musical ou não, né? Mas o duro de tocar violão, não sei se é o problema de vocês, né? É que essa mão aqui, né, que tem que fazer as notas, ela quer vir bater junto com essa, né? E daí não encaixa. Aí o cérebro tem que aprender a separar bem as duas coisas, porque é uma loucura, né? Então, primeira coisa, baixa a régua, né? Quando eu fui aprender a tocar violão, eu tive que baixar a minha régua, porque eu achei que eu ia, assim, pegar o violão e sair tocando, assim.
Mas não é bem assim, você tem que aprender nota por nota. Primeiro você aprende 2, 3 notas, aí você aprende uma batidinha, daí depois se encaixa na música. E aí você vê que a música não precisa ser igual àquela música que os cantores tocam lindamente. Lá você pode tocar só numa batidinha mais tim, 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 pequenininho assim. E é muito legal. Quem sabe um dia desses eu crio assim mais coragem e toco. Eu aprendi a tocar o sol, né, do Jota Quest, e eu amo essa música. Quem sabe eu treino aí, um dia venho tocar essa música aqui pra vocês, né? Lalabamba. Ai, sim! Ai, eu amo esse filme, né? Muito bom. Então vamos lá. Aí a gente baixa a nossa régua para poder aprender mais coisas e para poder exigir menos da gente, porque quando a gente faz isso, quando a gente começa a exigir menos da gente, a gente começa a se sentir um pouco mais leve. Quando a gente, por exemplo, as crianças fazem aquela bagunça na sala porque brincaram. Então eu comecei a não dizer que elas estavam fazendo bagunça. Eu comecei a dizer que elas estavam no momento de criatividade, no momento onde elas estavam desenvolvendo as suas habilidades criativas, né? E aí no final a gente tem que recolher tudo e antes de dormir guarda-se cada coisa no seu lugar. No escritório é a mesma coisa. Eu separei, tem um método chamado, nas empresas, eles chamam de Kanban. É um método ágil. O Trello é muito parecido e eu amei trabalhar com o Trello, tá me ajudando muito. Então eu separo tudo que eu quero fazer, que eu preciso fazer, tudo que eu estou fazendo e no outro o que eu já fiz. Então eu separo isso ou por montinhos de os papéis e os materiais separados ou numa lista, né? Comecei listando tudo. Depois eu separei por materiais, né? Por bloquinhos. E aí eu consigo saber o que eu tô fazendo, o que eu ainda preciso fazer, se tá dependendo de alguma opinião, de alguma situação, de alguma decisão de outras pessoas. E o que eu já tô fazendo, e isso me ajudou muito a organizar as minhas ideias e o meu dia a dia dentro do meu negócio, né? E também essa questão de tirar esse termo, ai que bagunça, ai que... Eu parei com isso. Esses termos negativos, dizer que eu tô ansiosa, dizer que eu tô bagunçada, eu parei de falar isso porque o nosso cérebro entende que é verdade. Então, às vezes dá aquela falta de ar, né? Aquela batedeira no coração. E aí eu paro, respiro e falo assim, não, eu tô começando a ficar ansiosa por causa de alguma coisa. Vamos descobrir a raiz e vamos tentar ver o que eu posso fazer. É uma preocupação na minha cabeça, vamos tirar, porque a preocupação é uma falta de fé no que o nosso grandioso Deus está preparando pra gente. Então, peraí, ele não quer o nosso mal. Então vamos tirar essa preocupação e vamos colocar isso no papel e ver o que depende de mim e o que não depende de mim, o que depende das oportunidades aparecerem. E isso está me ajudando muito a manter a tranquilidade e manter a calma. Então a gente elimina as palavras negativas, elimina esses termos que o nosso cérebro entende e nos dão rótulos. A gente... porque aí a gente começa, eu não dou conta, porque eu sou perdida, porque... Não, para de falar essas coisas, porque aí você põe a tua régua lá em cima e você considera que você é tudo isso e você não é tudo isso. Você está num momento em que você está um pouquinho perdida e precisa só se organizar e se encontrar dentro disso tudo. Uma coisa também que a gente adotou aqui é a caixinha mágica. Ou a caixa mágica, ou o cesto mágico. Isso eu aprendi assistindo a Priscila Savoia. Agora não lembro como é que é o sobrenome. Mas ela é uma personal organizer que me ajudou muito, assim, no material que ela divulga. E aí, esse cesto mágico, no final do dia, por exemplo, o dia fica... né, cada um nas suas brincadeiras, no seu quadrado, nas suas coisas, e aí no final do dia passa esse cesto, junta
tudo que tá fora do lugar vai passando nos cômodos e acomodando. Então, louça que tá fora do lugar, papéis meus, canetas, lápis, tudo de volta no lugar. O material da Heloísa de pintar, de tintas, tem a sua caixinha, é ali que guarda. Então, já acostumei ela. Mamãe, cadê minha tesoura? Onde é o lugar da sua tesoura? Ah, a mãe não tá aqui, então a mamãe não vai ajudar a procurar, porque você sabe que usou a tesoura, depois tem que guardar de volta no lugar. Então agora ela já tá bem espertinha, né? Pra não ter que depois ficar procurando sozinha, ela guarda na caixinha dela. O meu filho é a mesma coisa. Onde que você deixou? Onde que você deixou sua caneleira do futebol? Onde que você deixou o seu tênis do futebol? E aí então a máscara suja tem o seu lugar, as chaves da casa tem o seu lugar, porque aí fica mais fácil. Onde que tá? Vai lá e pega. Aí o teu cérebro não fica tendo que perder tempo procurando as coisas. Então a caixinha mágica é uma dica assim fenomenal, muito legal da gente fazer sim. Então as 4 dicas mais legais que eu queria te passar eram essas. Evitar falar que é bagunça, né? Tal do cantinho da bagunça, quarto da bagunça, evita, tira tudo que é bagunça daquele quarto, organiza tudo aquilo e não tem quarto da bagunça. Tem quarto da criatividade, tem o cantinho da criatividade, né? É o momento ali da criatividade, não tem bagunça não. Não existe bagunça. Tô criando, tô fazendo, né? Quando você tá fazendo comida também, daí vai dizer que tá tudo bagunçado? Não, você tá criando, você tá fazendo o teu almoço, no final você vai limpar, lavar e guardar no seu devido lugar. Por exemplo, quando você vai lavar a louça e tá aquela pia toda cheia de louça, você desmotiva. Agora, se todo mundo tira o seu prato e coloca os pratos num lugar, os talheres dentro de outro, você vai lavar, fica tudo mais otimizado. Não você, mas quem for lavar a louça, né? Se você dividiu as tarefas em casa, fica muito mais gostoso fazer aquela atividade quando tá as coisas no lugar, você sabe onde encontrar. Vai chegar lá para lavar a louça, ai, onde é que eu guardei o sabão? Onde é que tá a esponja mesmo? Ai, né? Então, e falar em esponja, aproveitando, né, não é o assunto da nossa live, mas agora me fugiu o nome da comunidade, mas tem uma comunidade evangélica luterana que ela tem um grupo de mulheres que costura almofadas em formato de coração, que elas doam para os hospitais onde se faz que fazem as cirurgias, né, de mama, para retirada de mama. Ai, agora me fugiu o termo. E aí, para evitar que dê problemas circulatórios no braço, né, e a própria cirurgia, então essa almofada é colocada bem nessa região aqui do braço e todas as cirurgias feitas nessa região, né? Então elas entregam mais de 300 kits com 2 almofadas todo mês para as mulheres e não conseguem vencer, produzir, porque é muita mulher que faz esse tipo de cirurgia e passa por câncer de mama e tal. E aí tem um projeto que recolhe, ou você leva até elas, essas esponjas de lavar louça velhas, e aí eles encaminham para Scott Bright, se eu não me engano, que tem essa responsabilidade com o meio ambiente, né? Ou 3 ou 5 centavos é depositado na conta, então, desse projeto social das almofadas do coração, e ajuda elas a comprar, porque é um tecido especial, tem que ser algodão, não pode ser qualquer tecido, né? E tem que ser tudo higienizado. O preenchimento tem que ser um preenchimento especial que pode ser esterilizado, né? Então é todo um cuidado que ajuda a confortar, sem contar que elas têm um carinho tão grande de fazer esse material, um material muito lindo. Se eu não me engano, a comunidade é Bom Pastor, da igreja luterana ali no Água Verde. Mas aí quem quiser, né, não sei como é que elas estão fazendo agora para produzir nessa pandemia, mas é bem, bem lindo lá.
mastectomia. Isso aí. Obrigada, Cris, porque eu não tava lembrando o nome. Então, quem tiver esponjinhas velhas, não joga no lixo, guarda, né? E aí, quando você tiver um voluminho maiorzinho, busca na internet Almofadas do Coração, ou Projeto Almofadas do Coração, da comunidade evangélica luterana Bom Pastor do Água Verde. Se eu não me engano, é mais ou menos isso, né? E aí vocês ajudam elas a divulgar, a passar mais amor para essas mães, para essas mulheres, né? Que passam por esse processo de quimioterapia e mastectomia tão complicado, né? Esse momento. Então, o cantinho da criatividade, muda o termo. A caixa mágica, o cesto mágico, vai recolhendo tudo e devolve tudo para o seu lugar. Isso é muito bacana fazer, porque aí também com as crianças a gente brinca, né? Ah, agora vai sumir do lugarzinho que tá fora do lugar, vamos guardar na casinha dele e tal, né? Vai fazer uma viagem bem bacana. Abolir essas palavras negativas, essas palavras que te afirmam de forma negativa. Use palavras que te afirmam positivamente. Oi, Lenice, seja bem-vinda. E então, pare de falar que você é bagunçada, pare de falar que você não dá conta, pare de falar essas coisas. Comece a colocar palavras de nesse momento eu estou bagunçada, mas eu vou me organizar. Estou me organizando. É um dia de cada vez. Não queira mudar a sua rotina toda de uma vez só. Muda uma coisa de cada vez. Lista tudo que está te incomodando e coloca lá assim, essa semana ou esse mês eu vou colocar isso na minha rotina. Até hoje pela manhã eu estava pensando aqui, nossa, há 2, 3 meses atrás, ou até mais, né? Porque eu não tenho um horário para fazer atividade física, eu não consigo sair caminhar com 2 crianças pequenas, né? E para mim era impossível incluir uma atividade física com eles em casa. E aí eu consegui. Todas as manhãs eu levanto, tomo meu copo d'água, coisa que também eu não fazia e agora eu sinto falta. Então eu tomo um copo d'água assim que eu levanto e faço minha atividade física, né? Por enquanto eu consigo fazer 15 minutos, mas já tá ótimo, né? E depois eu vou fazer as outras coisas. Então eu comecei introduzindo o copo d'água. Depois eu introduzi essa atividade física, né? E aí você vai mudando suas rotinas aos poucos. Não quero mudar tudo de uma vez, porque você não vai dar conta. Eu falo de experiência própria. Aí você se frustra, dá conta uma semana, depois bagunça tudo de novo, aí você fica a louca, porque não dá conta, né? E aí porque sua régua está muito alta. Então eu procuro fazer sempre isso. Muda uma coisa na sua rotina de cada vez. Opa, consegui introduzir isso aqui, agora vamos mudar a outra rotina, né? Com as crianças é a mesma coisa. Tu quer introduzir uma rotina de estudo, uma rotina de brincadeiras ou de soninho, você tem que fazer uma coisa de cada vez. Não muda tudo. As crianças não dão conta, né? Eu até tô um pouco preocupada, né? Assim, não é preocupada, mas já pensando como que eu vou cuidar, né, porque a gente vai se mudar e vai ser uma nova casa, vai ser um novo lugar, os quartos vão ser novos, a sala, a cozinha, os ambientes todos novos. Como é que essas crianças vão se adaptar a tudo isso, né, sem que a gente estresse elas e a gente mesmo, né? Então tem que ter esses pensamentos, esses cuidados para não exigir demais e nem de menos nesses momentos assim que você vai mudar uma rotina, você vai mudar algum hábito na sua casa também, tá? E fazer esse planejamento do que você vai fazer, do que você precisa fazer, do que você tá fazendo e do que você já fez. Essa dica também é excelente para a gente que quer organizar as rotinas dos filhos nos estudos, os trabalhos que ele já fez, as aulas que ele não fez, a atividade que falta fazer, que aí eles aprendem a se monitorar, né? Eles aprendem a se cuidar, né? A planejar a sua rotina. A atividade é para sexta-feira, mas eu tenho 5 coisas para fazer. Então, opa, será que se eu fizer uma cada dia não fica mais fácil? E então essas 4 dicas são as mais
preciosas que eu posso passar para vocês hoje em relação a baixar a régua e olhar com mais calma para isso, né? Não queira ser a super heroína, Mulher Maravilha, né? Nós falamos sobre isso na segunda-feira também, né? Uma coisa de cada vez, né? Cria meios de você ter uma rotina mais gostosa, alia tua rotina idealizada com tua rotina real, né? Olá, Leandro, seja bem-vindo também. E as coisas mais importantes de tudo isso é você identificar o nível da sua régua. Se ela não está sendo medida pela régua dos outros, se você não está medindo ela pelo tamanho das outras pessoas, né? Então tem que ser a tua própria régua. Mas a fulana, mas a ciclana, porque minha mãe disse, porque minha tia disse, porque não sei quem disse, porque a sogra disse, porque a cunhada disse, porque minha irmã disse, não disse nada. Você tem que saber aonde é a tua régua. Nesse momento, eu tenho filhos pequenos e a minha régua é X, eu não posso elevar. Eu não posso exigir trabalhar 8 horas por dia. Eu não posso me exigir uma perfeição XYZ no meu trabalho. Eu conto para vocês que a minha régua era alta, porque quando eu não tinha filhos, o meu trabalho era 1000 pelo Brasil. A gente atingia as metas, a gente fazia, acontecia, tinha uma ideia num dia, no outro dia a gente já estava executando e fazia reuniões de manhã, de tarde, de noite, e a mulherada, e era aquela muvuca gostosa, e eu amava tudo aquilo. Aí veio o primeiro filho e eu queria manter aquela mesma régua, judiei um pouco da criança, né? Mas assim, muitos números não aconteciam mais como acontecia antes. Aí eu comecei a me cobrar, comecei a sofrer. Quando nasceu o segundo, né? Primeiro nasceu o Gustavo, depois a Heloísa. Daí eu pirei de vez, né? Porque com 2 filhos, um tinha na época 8, a Heloísa bebezinho. A régua tava aqui e eu tava aqui embaixo. E aí eu sofri, porque eu queria manter a minha régua. Não conseguia, me sentia frustrada porque eu queria dar conta dos filhos, eu queria dar conta da casa, eu queria dar conta dos números, queria dar conta das clientes e das minhas exigências internas, né, nos meus padrões de cuidado e tudo. E aí eu pirei, né? Pirei ao ponto de entrar em depressão e ter que tomar remédio. E aí quando eu acordei pra vida, um dia, né, lá na cama chorando, né, porque eu passava o dia inteiro na cama e chorando e só levantava fazer comidinha pra eles irem pra escola e tal. Aí eu falei, só um pouquinho, criatura. Cadê aquela Eliane que correu atrás das coisas, aquela Eliane que fazia acontecer, aquela Eliane que com 15 anos conseguiu uma bolsa de estudos para fazer um 2º grau profissionalizante pago num colégio particular, para sair já com uma profissão e, né, uma bolsa de estudo para trabalhar à tarde pela prefeitura. Cadê aquela Eliane que com 18 para 19 anos passou em 21º lugar no concurso público, só não conseguia exercer porque até foi bom, né? Senão eu estaria lá como professora, não sei. E cadê aquele ano que com 20 para 21 anos largou tudo lá no Rio Grande do Sul e foi junto com o marido para Campinas, uma cidadezinha, né, de 49 mil habitantes, fui para uma Campinas da vida e né, com a cara e coragem fiz e aconteci e realizei muitos sonhos, gente, eu realizei muitos sonhos. E com 25 anos para 26 a gente abriu o nosso primeiro empreendimento e ali eu realizei hiper mega sonhos que talvez eu não realizaria, né? Mas cadê aquela Eliane? E aí, olhando para tudo isso, eu acordei para a vida e comecei a buscar
coisas melhores, né? E aí, oi Giane, seja bem-vinda. E aí, aí eu comecei a acordar para a vida. Eu acordei para a vida e comecei a buscar formas de reverter tudo aquilo lá. Porque aí já tinha entornado caldo, já tinha derramado leite, já tinha fervido por cima no fogão, já tinha sujado tudo, já tinha feito lambança, né? E eu tenho a sorte de ter um marido maravilhoso que ficou do meu lado, né? Me apoiando do jeitinho dele, né? Me apoiando e me ajudando. E aí Deus foi colocando pessoas e oportunidades, e eu digo que são anjos na minha vida, que me ajudaram a encontrar, né, as soluções. Só que assim, foram vários anjos. Um anjinho aqui, um anjinho ali, um anjinho lá, um anjinho cá. E aí eu demorei mais de 2 anos para conseguir fazer as coisas do jeito que eu gostaria que fossem, né? Hoje eu dou conta de fazer live todo dia, hoje eu dou conta de um YouTube, hoje eu dou conta de um Spotify, né, para quem gosta de áudios. Tenho também, enfim, todas as redes sociais. E agora, na quinta-feira que vem, dia 5, eu montei um workshop lindo e maravilhoso para falar com as mães empreendedoras que querem ser produtivas, que querem organizar a rotina, não sabem por onde começar, estão se sentindo igual eu tava, e tudo num pacotinho, prontinho. É só aprender e começar a aplicar no seu dia a dia. Então vai ser uma tarde linda, maravilhosa, gostosa, e eu convido você, que também é mãe, que também é empreendedora, que também ou também, né, igual eu tava naquela bagunça toda, naquele sentimento de frustração, me achando a mais desorganizada, que não dá conta, que eu não nasci para isso, querendo abandonar tudo. E eu digo que tem solução e que tem jeito, e isso foi o meu chamado, né? Foi tudo aquilo que aconteceu comigo, foi para dizer, ó, Eliane, é para você ensinar outras mulheres que passaram ou que estão passando por isso, e com a tua experiência, com o teu conhecimento, com tudo que você estudou, com tudo que você buscou e aprendeu, ensinar para elas, poder estender essa mão para vocês. Então, se vocês conhecem alguém, alguma mãe empreendedora que tá nessa confusão, querendo ser produtiva e não consegue, vem comigo, vamos criar essa legião de mães empreendedoras produtivas e vamos ser mais felizes, vamos fazer as pazes com as nossas rotinas. E a gente sabe, né? Pelo menos eu posso dizer isso com todas as letras garrafais, né? Que quando a gente, mulher, administradora do lar, administradora do nosso negócio, mãe, quando a gente consegue administrar tudo isso, quando a gente consegue se sentir realizada, realizadora, empreendedora, quando a gente consegue sentir tudo isso, a gente transborda isso para todo mundo à nossa volta, né? E aí o marido percebe, os filhos percebem, os amigos percebem, os vizinhos percebem, todo mundo percebe como a gente tá bem, feliz, realizada, né? E merecedora disso tudo, né? E quando a gente tá bem, tá todo mundo bem à nossa volta, né? E é essa a minha ideia. É nesse workshop trazer para vocês a clareza desses momentos que vocês estão passando e entregar ferramentas para que vocês possam organizar o dia a dia de vocês, criar novos hábitos, ter essa clareza, ter essa noção de tudo isso que está acontecendo com vocês, ajeitar essa régua, fazer vocês entenderem também os papéis que vocês têm, como lidar com cada um deles, criar formas de vocês planejarem, de vocês organizarem suas rotinas
Isso tudo nós vamos trabalhar em 3 horas. E estou também negociando com um amigo meu, que ele é neuropsicólogo, para trazer pra gente um pouquinho sobre os nossos autossabotadores, porque não adianta nada, né? A gente ter ferramentas lindas, maravilhosas, saber como fazer, e aqui dentro ter os sabotadores, né? E aí ele vai, vamos tentar encaixar nossas agendas aí para ele estar com a gente e falar um pouquinho dos autossabotadores, tá bom? Tem interesse? Me chama no direct, me chama, quem tem meu WhatsApp, me chama no WhatsApp. Na minha bio tem o link do meu WhatsApp, então você também pode entrar por lá. Fala comigo, vamos nos conversar, vamos nos ajeitar aí, para que você possa estar comigo. Eu quero no máximo ter 10 mulheres, para a gente poder aproveitar bem essa troca de energia, essa troca de experiências, e porque vocês vão fazer na prática, tá? Não pensem que vai ser só florzinhas, mas vocês vão também pôr a mão na massa, porque essa é a minha ideia, né? Eu gosto muito disso. É fazer acontecer, não é só lero, vem cá, né? Não, tem que fazer, tem que botar em prática e ter resultados, né? Porque chega de mãe estressada, chega de mãe louca, chega de empreendedora que não consegue ganhar dinheiro, não consegue ter negócio próprio, chega disso, tá? Vamos ter mães equilibradas, negócios prósperos e equilibrados, vamos ter essas famílias lindas e maravilhosas, tá bom? Que a gente sonha, vamos transformar nossos sonhos em realidade, tá? Fátima, Cristina, seja bem-vinda, a live já tá terminando, mas vai ficar gravadinha, então assista ela desde o começo, que a gente falou um pouquinho sobre as nossas rotinas, o que a gente imagina, o que a gente precisa, né, tirar da idealização e trazer para a realidade, né, não só romantismo, mas também mão na massa e baixar a régua, né? A gente falou muito sobre baixar a régua hoje, o nosso nível de exigência, vamos baixar, vamos cuidar em relação a isso, para que a gente não adoeça, né? Porque mães doentes, o lar fica doente, né? Então, não merecemos isso. Mães saudáveis, lares saudáveis, e impactando uma mãe, a gente pode impactar muitas pessoas, né? Mínimo umas 4, 5 pessoas, né? Diretamente. Então, beijo no coração, pessoal. Obrigado pela presença. Lembrando que nós vamos ter lives todos os dias, às 2 horas da tarde, menos sábado. Sábado não vai ter, porque eu vou estar em curso o dia todo. E domingo nós vamos ter uma live especial às 5 horas da tarde. Então coloca aí na sua agenda, eu vou colocar depois ali nos stories também a nossa agenda de programação. E semana que vem a gente volta novamente com lives todos os dias às 2 horas da tarde. E quinta-feira o nosso workshop para ajudar essas mães empreendedoras que precisam organizar as suas rotinas para serem mais produtivas. Vem comigo montar essa legião de mães empreendedoras produtivas. Chama todo mundo aí que você conhece, vem comigo e vamos tornar forte esse nosso elo, tá bom? Beijo no coração, tchau, até amanhã, espero vocês.